Bom, gente, obrigada pelo convite. Super legal estar aqui. E eu acho que a gente vai falar algo que tem muito a ver com o que as meninas que estavam no palco agorinha trouxeram para vocês sobre essa questão de o que é a moeda efetivamente desse novo momento que a gente está vivendo de criação de conteúdo e também de engajamento cívico, né? Então, falar sobre governança de reputação tem muito a ver com a gente falar sobre o que é patrimônio, né? Quando a gente fala sobre reputação, é sempre importante a gente diferenciar o que é reputação de imagem. Às vezes a gente fala, puxa, a minha marca está com um problema, eu tenho um problema de imagem, eu tenho um problema de cancelamento, mas a gente nunca, é muito raro alguém dizer, eu tenho um risco reputacional, eu tenho um problema reputacional. A gente está sempre no fragmento do momento. Uma crise aconteceu, uma situação de cancelamento aconteceu, e a gente não coloca isso no marco temporal de como essa fissura pode, de fato, gerar uma questão muito maior que diz respeito a patrimônio. E aqui eu não estou falando de patrimônio apenas monetário, mas eu estou falando de patrimônio reputacional, que é o nosso maior patrimônio, né? Qual é o nosso maior patrimônio? É nosso sobrenome. Nosso sobrenome é o nosso maior patrimônio. Então, quando a gente percebe o que vem acontecendo com alguns criadores de conteúdo, com alguns influenciadores, com algumas pessoas que acabam ganhando notoriedade no ambiente digital, a gente percebe que muitas vezes, quando elas têm reputação mais sólida e consistente, elas conseguem resistir à mudança de algoritmo e também a ondas de cancelamento. E é um pouco sobre isso que eu queria falar para vocês aqui. E aí, assim, como eu sou muito professorinha, eu não consegui fugir de ter aqui um material para me apoiar, mas vocês fiquem à vontade para depois a gente bater um papo ou me perguntando, tá? Então, assim, primeira questão que é interessante dizer é que nessa era do like e do dislike, como percepção é tudo, muitas vezes a gente fica pautado nisso aqui, né? Então, é como se eu tivesse a percepção da minha imagem, da minha marca, do que eu entrego, está muito em cima da imagem do momento, como se a imagem fosse a fotografia de agora. Então, você me conhece, você está me dando um like ou um dislike pela sua bagaginha, pelaquela mochila que você carrega, que são os seus valores, as suas crenças, enfim. Agora, não é isso que vai criar para você a reputação que eu tenho, né? Então, tem assim... Paty, o que é reputação, né? O Lincoln dizia que reputação não é a árvore, é a sombra da árvore. Agora já o Jeff Bezos está dizendo que reputação é o que falam de você quando você não está na sala. Então, quando a gente olha esse fragmento do momento, da sua imagem, é isso que vai compor depois o álbum de fotografia. Então, a imagem é a figura do momento. É esse flash que vocês estão tendo agora de uma palestra, de uma pessoa que você acabou de receber um direct, uma pessoa que você acabou de conhecer. Essa é a imagem. Agora, a reputação dessa pessoa, dessa marca, é como se fosse o álbum de fotografia todo. São várias postagens, são várias imagens desse álbum de fotografia que constitui o quê? A reputação. E a reputação é o patrimônio, reputação é o sobrenome, reputação é o que vão falar para a gente quando a gente não estiver mais aqui vivo, né? Então, isso é a reputação. Então, reputação é esse ativo invisível e ele é o mais valioso de tudo. Tá? E as pesquisas mostram que hoje 88% do valor de uma marca vem justamente dessa percepção, da percepção desse público sobre o patrimônio, sobre o seu valor
que hoje é totalmente tangível, né? E essa também, pessoal, é uma contribuição importante desse novo momento hiperconectado que a gente está vivendo. Então, nós temos uma mudança entre, inclusive, a valoração de marcas, a partir do momento em que o mundo fica muito mais hiperconectado, e desde 2018 a gente tem aí marcas com listagem muito mais precisas nos balanços econômicos das empresas. E eu não estou falando apenas das companhias de capital aberto, eu estou falando de qualquer empresa, né? Então, hoje, se você for fazer um valuation da sua marca, com certeza a percepção dela vai estar pautando muito o seu negócio. Então, é isso que nesse momento que a gente está vivendo, de uma economia de reputação. Então, falar de governança de reputação passa por a gente entender que a moeda social hoje é esse crédito que você tem, a sua credibilidade junto à sua audiência, as marcas que te financiam, a plataforma em que você está inserido, né? Significa a consistência em que você consegue manter presença, significa quanto você é avaliado em termos de transparência e autenticidade, né? Hoje mesmo eu vi uma matéria num jornal de uma empresa que dizia que ela está lançando uma unidade de negócio, mas ela já teve uma unidade de negócio. Por muitos anos. Ela esquece o passado e coloca como se fosse algo novo. E eu li aquilo e falei, puxa, mas que credibilidade tem essa matéria? Que credibilidade tem essa novidade? Eu rasgo o passado e falo como se eu tivesse algo novo? Será que as pessoas não têm memória? Será que não é só uma baita gulgadinha? O próprio ChatGPT, quando eu coloquei, apareceu para mim o histórico todo daquela empresa, né? Então, a questão da autenticidade e da transparência são dois pilares que compõem muito a conquista por confiança. Se você não tem essa autenticidade e essa transparência com o seu público, certamente, na hora da crise, você não vai ter um colchão reputacional para resistir à situação. As crises, elas vêm. A gente só não sabe se elas vão vir agora, depois, mas assim, a gente não vive em mar de rosas em nada na nossa vida, em nenhum momento. Então, assim, a gente está vivendo um momento total de crises muito complexas, né? E a gente vê cada vez mais influenciadores em crises, né? E crises de diferentes situações. Crises com escândalos e crises por desconfianças. E eu vou falar um pouquinho de alguns casos para vocês, para a gente poder avaliar junto. Mas, para isso, é importante entender que as crises não são mais pontuais. Essa época mudou no mundo, tá? Desde 2022, depois do efeito da pandemia, o mundo não saiu mais de um conceito chamado permacrise. A minha grande especialidade é gestão de crise. Hoje, eu me dedico à gestão de crises de alto risco reputacional, grandes crises envolvendo grandes empresas. É a minha grande atribuição há alguns anos, há mais de 20 anos, é o que eu me dedico a fazer. E eu estudo muito, né? Eu sou professora nessa área também, para algumas instituições, estudo muito a questão da crise. E até 2022, a gente associava uma crise reputacional a um fenômeno da natureza, como, por exemplo, um dia lindo de sol, como nós estamos vivendo hoje em São Paulo, e, de repente, cai o mundo, uma tempestade, inunda tudo, e questão de horas, volta de novo a ficar tudo bem, né? É crise passageira, vem uma tempestade, depois aparece um arco-íris e depois a vida continua. Da Covid para cá, essa situação não existe mais. O mundo vive um fenômeno que se chama de permacrise. O que é isso, pessoal? Permacrise, inclusive, foi a palavra do ano em 2022 e de lá para cá só piorou.
de lá para cá, as crises, elas parecem aquele fenômeno que a gente tem de vertigem. Sabe aquela sensação que você tem de tomar um caldo no mar? Entra, vem uma onda, você engole água, você nem colocou o pé no chão, aí vem outra, e vem outra, e vem outra, e você não se recupera, e vem. E antes a gente falava, nossa, é lei de Murphy, eu estou no meu inferno astral, vai passar. Não, não passa mais. A gente tem que aprender a viver esse mundo absolutamente VUCA. Né? Então, o contexto de hoje, ele não é mais permacrise, ele é permacrise com VUCA. Então, o novo acrônimo do momento é Permavucalution. O que é isso? Permavucalution, segundo a revista The Economist, é um acrônimo que está ali para orientar, como se fosse um CEO imaginário para você ter, né? Que você tem que ter hoje a habilidade de ter a agilidade de uma cabra da montanha com radar de um morcego. Ou seja, não tem tempo bonito para você. Tá? Então, se você é gestor, se você é gestor da sua própria marca, se você é gestor do seu conteúdo, se é o gestor da sua vida, né? Eu adoro essa fase que a gente está vivendo, de um monte de CEO de tudo, né? Eu sou CEO de tudo. Cara, você, de fato, tem também uma questão a mais para administrar dentro da economia da reputação, que são as crises permanentes. Então, a gente tem diferentes situações em que as crises não estavam no radar e aconteceram. Né? Quem ia imaginar que quando tentaram demitir o Sam Altman, as ações da Microsoft derreteram? Né? E aí tiveram que chamar o cara de novo para a sala. Vem cá, vamos compor, e aí sobe a ação. Né? Quem ia imaginar que ia ter uma morte num show da Taylor Swift no Brasil, em que as ações da Time for Fun derreteram também em questões de segundo? Ou que, numa abertura de Jogos Olímpicos, numa ponte maravilhosa no Rio Sena, as pessoas iam encenar uma Santa Ceia do século XXI, e a organização dos Jogos Olímpicos ia ter que imediatamente pedir desculpas, porque houve uma reação global em relação ao que estava encenado ali, não é? Então, são crises o tempo inteiro que demandam agilidade, que demandam governança e, antes de tudo, demandam gestão de reputação. Então, reputação passou a ser o bottom line da economia. Eu tenho ou não tenho? Se eu tenho, eu estou muito mais preparado para gerir. Então, reputação é muito mais valioso que seguidor. Reputação é o seu patrimônio. Então, tem muita gente que está aí brincando de comprar seguidor, esquecendo que isso não constrói confiança, esquecendo que a crise virá e você não vai conseguir impedir que ela escale, né? E esquecendo que isso vai gerar cancelamento e vai gerar danos de imagem. Então, governança de reputação é fundamental. E aí, sempre que me perguntam, né? Então, como é que eu faço? Já que a moeda do momento é a reputação, como é que eu faço para ter uma reputação sólida? Reputação é o tempo inteiro o julgamento de outra pessoa. Não é o que você é apenas, mas é o que você faz e como você comunica. Se há um desalinhamento, poxa, eu estou comunicando uma coisa que eu não sou, certamente a sua reputação não vai ser sólida. Ou se você faz algo e não comunica, também não adianta. Né? Então, muita coisa mudou no mundo, muita coisa tem avançado, mas aquela história que a gente ouve desde a época da Grécia Antiga, né? Aquela parábola da mulher de César, não basta ser, tem que parecer, ela continua intacta. Essa parábola continua intacta. Então, eu tenho que ser, eu tenho que parecer e eu tenho que me comunicar. Esse tripé, ele tem que estar absolutamente equilibrado. Porque senão você vai colocar um pedestal, e se um dos três balançar, vai cair, de fato, a câmera do seu julgamento. Tá? Então, dentro
potência máxima, né, que a gente tem hoje no ambiente virtual, né, o que são fontes de crise, tá? Então, por exemplo, divulgação de conteúdo falso, né? Hoje a gente tem informações que dizem que 62% dos influenciadores não verificam informações antes de divulgar. É um número absolutamente alto, né? Promessas de campanhas falsas, eu não entrego, ou eu digo que eu vou entregar e eu não entrego, e a gente vai mostrar aqui para vocês alguns exemplos, né? E também crises ligadas à desinformação. Vocês acompanharam esse caso aqui da Chiara Ferragni? Alguém acompanhou? Aqui, então, Institute for Tomorrow, sempre à frente, acompanhou esse caso. Mas olha só, ela é uma super influenciadora italiana do mercado de luxo, né, dona de algumas marcas, e ela foi envolvida numa situação lá no Natal, na véspera do Natal, se eu não me engano, 2022, onde ela dizia que ela estava fazendo uma campanha de uma marca de panetone italiano, e ela dizia que parte da arrecadação desses panetones iriam ser doados para uma instituição de caridade, tá? Só que a história não era bem assim. E isso foi alvo de um escândalo que envolveu, inclusive, investigação criminal, né? Ela teve que pagar uma multa altíssima e essa situação, inclusive, mudou uma legislação italiana relacionada à doação filantrópica em campanhas ligadas à criação de conteúdo. Então, esse é um caso que gerou muita comoção, e é algo que a gente vê que ainda há reincidência, tá? Outro caso, né, que eu tenho certeza que vocês acompanharam, né, da Luden e da Olivia, né, um casal de duas mulheres influenciadoras americanas que bombaram no TikTok. Elas levantaram muita questão ligada a direitos da comunidade LGBTQIA+. E aí, depois do casamento delas, foi revelado tweets do passado em que elas faziam comentários preconceituosos, e isso viralizou de forma em que elas não conseguiram resistir, inclusive a forma como elas responderam, que foi simplesmente um post no Stories do Instagram, também foi criticado como algo que elas não sustentaram depois, pedir desculpas num ambiente que pudesse ficar não apenas por 24 horas, mas como algo que de fato fosse transparente, autêntico, né? Então elas pediram desculpas, disseram, choraram, gravaram um vídeo dizendo, mas não foi algo visto como, de fato, como mudança de uma percepção. Então, todas as questões ligadas a pautas de preconceitos, a pautas de minorias, é aquela história de ser, parecer e, de fato, comunicar. Tá? E eu também trago para vocês algo que, das crises que mais acontecem, né, aqui tem só o vídeo, né, da reação da Tati, mas vou passar para o próximo case aqui, que é relacionado também ao Dave Rubin e o Tim Pool, né? Os dois são americanos, os dois são comentaristas políticos, e os dois se envolveram num esquema de disseminação de desinformação. Né, eles estão participando de uma investigação criminal nos Estados Unidos, que teve a ver com a invasão do Capitólio, e eles dizem, não, mas a gente não sabia que o recurso que a gente estava vendo era de uma instituição ligada ao governo da Rússia, ligada à desinformação. Então, eles foram por uma linha de negação, ou seja, é importante
a gente não apenas checar antes de compartilhar, mas também monitorar o dinheiro que a gente está recebendo, da onde a gente está recebendo, qual é o fundo que a gente está recebendo, porque isso tudo, na hora que a crise vem, você não consegue sustentar com governança, né? Não dá para a gente dizer que eu desconheço uma legislação. Não dá para dizer que eu vivo num outro local onde eu não entendo quais são as regras fiscais, políticas, econômicas do lugar onde eu estou. Então, ter essa governança da sua reputação é, de fato, checar antes de compartilhar, é, de fato, monitorar não apenas, né, a questão dos fundos que você está recebendo, mas também qual é a percepção das pessoas sobre eles, né? Então, nessas situações, como esses 3 cases que eu estou trazendo para vocês, o importante é ter uma comunicação clara e transparente, né? Reconhecer erro, pedir desculpa, sinceridade, retificar, corrigir imediatamente e fortalecer a sua comunidade. Pessoal, hoje, uma crise se torna global em menos de 2 horas. Tá? E, no entanto, as pessoas demoram 48 horas, pelo menos, para se posicionar. A gente está vivendo essa situação aí de toda a questão ligada agora, não se fala em outra coisa até dias atrás, 8 dias atrás, sobre a questão da adultização, pedofilia, graças a um criador de conteúdo que fez um trabalho de jornalismo digital. O meu filho de 14 anos falou: mãe, ele fez um exposure, é isso que fala? E aí eu falei: o que é isso, Fred? Meu filho de 14. Ele: mãe, é o que você e o papai fazem. Só que antes vocês faziam quando vocês trabalhavam em jornal. Agora a gente faz checando isso e joga para todo mundo. Então, é uma checagem de dados. É uma checagem de dados, uma verificação de dados. Só que, por outro lado, a gente não tem até agora o lado de lá. Não é? O lado de lá está se omitindo há 9 dias hoje. Essa crise virou global. Essa crise está no Congresso Nacional. Não há uma pessoa que não comunique sobre essa crise. Então, e grande parte dessa crise ter potencializado tanto é porque você tem o lado acusado calado. Então, eu faço aqui para vocês 5 passos de um checklist anticrise para você cuidar da sua reputação digital, para você evitar ser cancelado. Então, a primeira coisa é o óbvio. Cheque antes de postar. Eu, como jornalista de formação, a minha cabeça é pela utilidade pública. Eu não posto nada que não tiver utilidade pública. Só que o óbvio tem que ser dito. A gente compartilha um monte de bobagem nos nossos grupos e a gente faz a mesma coisa no ambiente digital. Então, primeira coisa, checa. Verifica as informações. Verificar a informação, pessoal, não é apenas: não, o fulano me passou, eu conheço o fulano e ele é super legal. Não, quem é que te passou? O que é isso? Quem está por trás? Cuidado com a publicidade. Você tem que ser muito claro sobre o que é publi e o que é patrocínio. Quando não existe essa clareza, quando o território ele é difuso, você certamente está navegando sem boia. Você certamente está navegando sem bússola. Tá? A terceira dica que eu queria te dar, já que a gente está aqui num palco de download, é não ignorar críticas. Uma coisa é você, puxa, eu não é assim, é tanta gente e tal. Ok, mas aquilo tem fundo. Tem fundo de veracidade, você tem que, de fato, responder. E responder com empatia. Aquela história de que, chuta minha canela, chuta, eu vou continuar seguindo, ótimo. Isso, eu acho que de fato, demonstra que você tem personalidade. Agora, se estão criticando você com um fundo de verdade, você tem que, de fato, agir rápido.
Transparência sempre salva e comunicação sempre acalma. Sempre. Qualquer comunicação acalma. Dizem que é Rivotril, Lexotan e Frontal. Não é. Eu digo para você que é comunicação. Hoje eu estava voando de Brasília para cá, de manhã cedo, e eu fiquei absurdamente apaixonada pelo piloto da Gol. Porque o cara ficava o tempo inteiro dizendo o que estava acontecendo. Olha, a gente está passando por uma turbulência, a turbulência é assim, assado, mas está tudo bem, a gente vai pousar 15 minutos antes, porque o vento está batendo a nosso favor, e isso facilita. E eu, que morro de medo de voar, que já cobri um monte de acidente aéreo como repórter, que tenho pânico, quando terminou o voo, eu fui lá para cumprimentar ele e falei, olha só, você é um excelente piloto, mas principalmente você é um excepcional comunicador, porque comunicação acalma. Eu poderia estar agoniada com aquela turbulência, porque o avião simplesmente ia para baixo e para cima, e tinham algumas malas que caíram, e ele conseguiu acalmar todo mundo. Então, da mesma forma que a comunicação acalma, a transparência salva na hora que você tem um problema reputacional. E por último, pessoal, nesse checklist anticrise, eu queria dizer para vocês a importância de você, de fato, cultivar a sua comunidade, né? Se você tiver, de fato, credibilidade, você vai passar por crise. Não existe não ter crise. Não existe a gente ter teflon. Todo mundo vive com crise o tempo inteiro, nesse momento permacrise. O que faz com que a gente seja, de fato, um excepcional gestor da nossa reputação é a resiliência que a gente tem à crise e o poder de adaptabilidade que a gente consegue plugar na nossa competência nesse mundo em que as pessoas mais criticam do que apoiam. Então, uma coisa é crítica infundada, outra coisa é o desespero que você vai ter, não é? Na hora em que existe uma crise relevante. Se eu também ficar o tempo inteiro dando bola para a crítica, eu não vou sobreviver. Estou acabando. Então, é isso, né? Governança não é mais opcional. Governança da sua reputação, ela é essencial. Para isso, você precisa ter o seu plano de reputação digital. Para isso, você precisa entender que a sua reputação, o seu patrimônio, é a sua oportunidade. Então, seja coerente com o que você é, quem você é, seja coerente, seja autêntico, seja consistente para você garantir que tenha, de fato, uma boa governança. Se você quiser saber mais sobre isso, tem o meu livro. Eu publiquei o ano passado, está na 2ª edição, está aqui para vocês, o QR Code. E se você, aqui tem um pouquinho do livro, e se você quiser se conectar comigo, aqui está o meu LinkedIn. Super obrigada, não sei se a gente tem tempo para pergunta. Não? Obrigada, gente.